Lembre-se sempre, durante esses dias que a gente tem, nós estamos hoje no dia 28 de novembro. Então, praticamente já estamos, nessa próxima semana, já estamos entrando no último mês do ano. Eu quero lembrar para você que nós muitas vezes nem consideramos o mês de dezembro, porque a gente já fica pensando em janeiro, fevereiro, março de 2022, o ano que vem. Não se permita entrar nessa paranoia. Aproveite cada dia da sua vida. Moisés fez uma oração que nós precisamos aprender a fazer. Nós, hoje, Senhor, ensina-nos a contar, a valorizar os nossos dias. Cada um dos dias que a gente vive. Que a gente não fique amarrado no presente. Que a gente não fique amarrado no passado, mas também que a gente não fique tão ligado no futuro que se esqueça de viver o presente. Amém, gente? Cada dia, lembre-se, 2021, ano para superação. Ainda Deus pode fazer, Deus não precisa de um mês, Deus não precisa de uma semana, Deus não precisa de um dia. Deus em um segundo para Deus é tempo pra caramba. Deus em um segundo pode dar uma guinada, uma virada na sua vida, e tudo aquilo que não aconteceu até o mês de dezembro, em 2021, pode acontecer nesse mês que se inicia na próxima semana. É tempo pra caramba para Deus operar. Amém? Uma guinada, uma virada. Que bom, cara, que você fique pensando, 2022 vem aí, vai ser diferente. E vai ser melhor, vai. Mas não se desligue de 2021, não atropele o mês de dezembro, viva cada dia intensamente, porque Deus pode, quer e vai fazer, se você se posicionar em fé. Amém? Deus vai fazer, Ele pode fazer, Ele quer fazer. Agora eu quero que você queira que Deus faça. Agora eu quero chamar você para crer que Deus pode e vai fazer um milagre. Uma guinada, uma virada. Amém, gente? Amém? Gente, lembre-se disso, a Nova é uma igreja de pessoas espiritualmente vibrantes. Então quando a gente diz amém, a gente diz amém. A gente não diz amém. A gente diz amém. É isso aí, pastor. É por aí. Amém, gente? Amém. É um ato de fé. Esse amém é um ato de fé. A sua carne está pedindo para você dizer assim, amém. Mas você diz assim, não vou dizer assim, eu vou dizer amém. Amém. Ouça bem o seguinte, do púlpito, sempre que a gente está pregando aqui, seja eu, seja algum dos outros pastores ou pastoras da Nova, há um elemento profético na pregação. Por mais que ela seja ensino, por mais que ela seja uma palavra de... Não importa o quê, quem está pregando aqui, não importa que tipo de pregação esteja fazendo. Sempre há um caráter profético na pregação. E quando você diz amém, você está dizendo assim seja. E quando você diz amém, você está dizendo eu concordo que isso vai ser uma realidade na minha vida. Que isso já é uma realidade. Então a gente diz amém pela fé. Por isso a gente diz com vibração, por isso a gente não diz com base nas circunstâncias, com base nos sentimentos, mas com base numa crença de que aquilo que está sendo dito profeticamente vai se cumprir na minha vida. Amém? Nós somos uma igreja de pessoas generosas. Amém? Pastor, eu olho para mim e eu vejo uma pessoa pão dura. Mas eu digo amém, porque Deus está trabalhando para mudar isso no meu caráter. Amém? Eu vejo uma pessoa temerosa do futuro, mas eu digo amém a essa palavra, porque eu creio que Deus está operando em mim para mudar esse temor em ousadia. Amém? Eu vejo uma pessoa desanimada, quase na depressão, mas eu digo amém a essa palavra, porque eu já me vejo livre da depressão, empolgado com a vida, empolgado com Deus, empolgado com a palavra, vivendo o melhor de Deus nesse mundo. Aleluia! Amém! Amém. Então, olha só, lembrando que você é uma pessoa generosa, não deixe de passar ali no hall, porque nós estamos adotando algumas crianças para o Natal, o SOS, e a gente
quer oferecer para essas crianças, que são crianças carentes, a gente quer oferecer para elas, pelo menos, alguma coisa que lembre a elas que Deus é bom nesse Natal. Amém, gente? Então não se esqueça de contribuir para a campanha do SOS, ok? Esse é um recado que a pastora Denise, que não pôde estar aqui. A gente hoje tem um casamento na família e ela não pôde estar aqui porque está ajudando a noiva. Aleluia. E aí, ela até planejou, se arrumou para vir. Eu falei, se você for, vai dar ruim. Casamento é agora, meio-dia, alguma coisa assim. Você não vai conseguir sair da igreja cedo. Não, eu pego um Uber. Eu falei, você não vai pegar um Uber. Você vai acabar pegando o meu carro e quem vai de Uber sou eu. Então, já fique em casa. Não me coloque debaixo dessa tribulação, em nome de Jesus. Aliás, tem muitos jovens nossos hoje fazendo prova do Enem, não é verdade? Deve ter muita gente fazendo prova do Enem. Esse Enem, vou te contar, a gente andou para trás no tempo. Quando eu fiz vestibular, era uma desgraça chamada vestibular unificado. Quem é que fez essa desgraça aqui? Aquela prova no Maracanã. Todo mundo sentado na arquibancada, com dor nas costas, fazendo prova. Quem é que fez esse tipo de... Quem é desse tempo aí? Ô miséria, voltamos para trás, gente. A gente andou para trás. Enem é o filhote do vestibular unificado. É o filhote daquela desgraça. Cara, como é que o pessoal deveria entrar na faculdade? Prova do Enem, o cara às vezes é um gênio, sabe tudo. Chega na hora da prova, se embanana, se enrola, fica nervoso, faz uma má prova e não entra na faculdade. É um absurdo isso. Deveria entrar por base num currículo. O cara tem um currículo, um histórico, foi bom aluno a vida inteira, que tivesse uma prova, um teste qualquer de avaliação, ok, mas não que determinasse, mas que contribuísse para todo aquele currículo. Eu não precisaria ter feito 2 vestibulares, olhar para o meu currículo, meu Deus do céu, eu já entrava de cara, não precisava nem fazer prova. O garoto é um gênio? Mentira, gente, o meu currículo era horrível. Nunca fui aluno nota 10, a não ser depois que eu entrei para a faculdade, não, aí eu arrebentei. Aí eu me encontrei. Enquanto eu estava na escola, foi um problema. Levei muito cascudo para estudar. Quem está nessa comigo? Quem levou muito cascudo para estudar? Para decorar tabuada. Taubada. Levou tabuada na cabeça para decorar. Oh, meu pai. Tortura. Eu e o Luiz, aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o título dessa mensagem de agora pela manhã? Caminhando na direção do sucesso pleno. Pega tudo isso que eu já falei aqui, até agora, eu já poderia dizer amém, vamos para casa, acabou. Você precisa entender, há um elemento profético naquilo que eu estou pregando aqui para você nessa manhã. Há um elemento profético naquilo que cada pastor que sobe no púlpito e prega. E quando você diz amém, você está dizendo que seja assim comigo, que seja assim na minha vida. E já de cara o título dessa mensagem, que é uma minissérie, eu vou pregar hoje, domingo que vem, e no outro, já preparando você para 2022. E por isso eu chamei a sua atenção, não fique agoniado, já pensando em 2022. Muita gente já me perguntando ali na porta, pastor, e o culto do ano novo? E o culto do ano novo? Calma, ainda falta 30 dias. Mais de 30. Nós vamos ter um culto de ano novo, vai ser uma bênção, vai ser uma festa, vai ser uma maravilha. Já estamos preparando aqui algumas coisas, bolando algumas coisas. Vamos ter aqui uma ceia maravilhosa. Aquele bacalhau com batata, cebola, tomate, azeitona, maravilhoso. Quem é que vai fazer esse bacalhau? Cada um de vocês aqui vai fazer e vai trazer. Cada um traz uma bandeja. Aleluia. Quem vai comer? Não sei, eu vou. Quem mais, não sei. Mas vai ser uma festa maravilhosa. Mas não se preocupe. Viva um dia de cada vez. Entendendo que Deus tem um plano de sucesso para a sua vida. Veja só o seguinte, o plano de Deus para nós, na verdade o plano de Deus para o ser humano é um plano de sucesso. De uma vida de sucesso. Isso é plano de Deus para o ser humano. E é muito fácil de ver isso na Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é difícil. Não significa que o caminho será fácil. Você está entendendo que quando a gente prega uma mensagem como essa, muitos críticos falam, não, essa é uma mensagem triunfalista. O triunfalista aqui não sou eu.
o triunfalista é o apóstolo Paulo, é o apóstolo João. O triunfalista é Jesus, porque foi ele que prometeu para nós uma vida abençoada. Agora, Jesus não disse que seria moleza. Jesus não disse que seria como um pudim. Sabe o pudim, quando você come pudim? Quem já comeu pudim na vida? Não precisa ter dente para comer pudim, né? O banguela come o pudim, porque bota na boca, derrete e engole. Jesus não disse que seria mole como um pudim. Pelo contrário, ele disse, olha, nesse mundo vocês estão sujeitos e vão passar por aflições. Ninguém disse que seria fácil. Agora, é uma mensagem de triunfo o Evangelho, porque nos fala que não seria fácil, mas que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, lutas, perseguições, dificuldades. Agora, quando o assunto é uma vida bem-sucedida, preste bem atenção nisso. Quando o assunto é vida bem-sucedida, na Bíblia nós encontramos 3 tipos de pessoas. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar 3 tipos de pessoas. Número 1, aqueles que Deus planejou que fossem um sucesso, e essas pessoas foram um sucesso. Esse é o padrão para você. Deus planejou para você ser um sucesso, e Ele quer que você seja um sucesso. Esse é o padrão para você e para mim. Esse é o padrão de Deus para o seu povo. Mas há um segundo tipo de pessoas na Bíblia, aqueles que não alcançaram todo o sucesso, alcançaram algum sucesso, mas não alcançaram tudo o que Deus tinha para a vida deles, alcançaram apenas parte. Jesus, quando fala sobre progresso na vida, ele diz que a palavra cai no coração do homem, e quando cai na boa terra, quando cai numa terra ruim, não produz nada, ou cai numa terra espinhosa, pedregosa, não produz fruto, mas quando cai na boa terra, pode produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Quantos tipos de pessoas Jesus falou aqui? 3. E eu falei que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando se trata de vida bem-sucedida, a Bíblia fala de 3 tipos de pessoas. A primeira é aquela pessoa que é uma boa terra, onde a palavra cai e produz a 100 por um. Eu quero produzir a 100 por um. Produzir a 60 por um é bom. Produzir a 30 por um é bom, mas eu quero o ótimo. Eu quero produzir a 100 por um. Eu quero ver os frutos de Deus na minha vida sendo produzidos a 100 por um. Ou seja, no potencial máximo. Amém? Eu não quero menos do que isso. Então, o primeiro tipo de pessoa que a gente vê são aqueles que Deus planejou para ser um sucesso e elas foram um sucesso. O segundo tipo são aqueles que já não produzem a 100 por um, mas a 60 por um. São aquelas pessoas que não alcançaram todo o sucesso que Deus tinha para a vida delas, apenas uma parte. Produziram a 60 ou a 30 por um. E aí tem aquelas pessoas, o terceiro tipo, são aquelas pessoas que apesar do plano divino, do sucesso, foram um fracasso. Essa não é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a vida de ninguém. Deus não planejou para você ser um fracasso. Não é da vontade de Deus que ninguém fracasse. Isso é preciso que você entenda o seguinte: há pessoas achando, há pregadores achando que pregam predestinação e na verdade estão pregando fatalismo. Olha, uns nasceram para o sucesso, outros para o fracasso. Isso não é predestinação, isso é fatalismo. Você já nasceu destinado para o fracasso. Mas isso, biblicamente falando, é uma mentira. Ninguém nasce destinado para o fracasso. Todo mundo nasce destinado para o sucesso. É para isso que Deus nos criou. Não depende de Deus, depende de você, do seu posicionamento diante da vida, do seu posicionamento em fé, da utilização da fé que Deus te dá. É um posicionamento. Eu não aceito o fracasso. Não significa que você não terá fracassos eventuais, mas aquele que o Senhor cuida, aquele de quem o Senhor toma conta, ainda que caia, o Senhor o põe de pé. Você vai ver a história e a biografia dos grandes milionários da América do Norte. Muitos deles faliram 2, 3, 4, 5 vezes antes de se tornarem milionários.
Então é preciso que você entenda que um fracasso na sua vida não é um ponto final, é uma vírgula. E que quando você fracassa, você precisa olhar para trás não para chorar as pitangas, não para reclamar da vida, mas para aprender algum tipo de lição, para saber o que não fazer para alcançar o sucesso. Para olhar e reconhecer, cara, eu errei aqui, errei ali, errei acolá. E todo mundo erra. Todo mundo erra na vida. Todo mundo erra. Todo mundo toma, às vezes, uma situação, uma atitude precipitada, ou impensada, ou se adianta além daquilo que Deus falou. Há coisas que Deus fala para você fazer, mas não é para fazer hoje. Você está entendendo que muitas vezes Deus te direciona para fazer alguma coisa, mas que você precisa ter um tempo de amadurecimento. Porque se você corre para fazer, você tem que ouvir Deus dizer assim, é agora. Não é simplesmente Ele dizer, faça isso. É Ele te dizer, é para fazer agora. Ou espera mais um tempo, deixa amadurecer, deixa essa ideia crescer. Eu ainda vou te dar muito mais. Agora eu vou te dar o caminho, a rota, eu vou te dar o plano para aquilo que eu chamei você para fazer acontecer. Então eu preciso de calma. Eu preciso de paciência. Eu preciso de longanimidade. Porque há uma estrada para ser percorrida. Não, ninguém disse que seria fácil, mas eu não fui chamado para ser aquele terceiro tipo de pessoa. Aquela pessoa para quem Deus chamou para entrar num plano divino de sucesso, mas foi um fracasso. Josué, por exemplo, tinha tudo para ser um fracasso. Não tinha diploma, não tinha curso, escravo, filho de escravos, neto de escravos, neto de escravos, não tinha currículo, mas foi muito bem sucedido. E ainda assim, no final da carreira, Deus diz para ele, Josué, ainda ficou muita coisa que você podia ter conquistado e não conquistou. Você podia ter ido mais além. Mas há de convir comigo que Josué foi um sucesso. Amém? É o cara que eu quero conhecer. Depois de conhecer Jesus, quando eu chegar no céu, quero conhecer Josué. Quem é o último da fila? O último que eu quero conhecer é Adão. Depois a gente se fala. Depois a gente se conhece, depois a gente vai ter uma conversa. Primeiro deixa eu conhecer Josué, depois eu quero conhecer Paulo, quero conhecer Timóteo, quero conhecer Pedro, quero conhecer galera, mas tem uma ordem de preferência, tem uma fila para eu fazer. Agora entenda o seguinte, Deus não planejou você para ser um fracasso. Josué é um exemplo de alguém que tinha tudo para ser um fracasso, naturalmente falando, mas foi um sucesso. Rúben, o filho mais velho de Jacó, tinha tudo para ser bem sucedido. Mas ficou no meio do caminho, não desfrutou de tudo, da plenitude do sucesso que Deus tinha reservado para ele. Veja só o seguinte, Rúben era o filho primogênito, ele tinha direito à porção dobrada da sua herança. Na hora de receber a herança, da parte de Deus, ele teria direito, segundo a tradição daquela cultura, daquele tempo, daquela região, ele teria direito à porção dobrada da herança. Mas teve um detalhe na vida de Rúben que fez um estrago na vida dele. Lá em Gênesis 35, eu não vou ler aqui tudo porque é uma passagem relativamente grande, mas é engraçado que está contando uma outra história. Gênesis 35 está contando a história do nascimento de Benjamim, que foi o último filho de Jacó, 12º filho, que na verdade foi o 13º, porque tinha uma filha no meio dessa história, mas dos filhos homens, ele foi o 12º. E no versículo 22, cita uma coisa sobre Rúben. Raquel, a mãe de Benjamim, nesse parto ela morre, e Jacó entrou num período de luto, porque Raquel era a paixão da vida dele. E ela morre, nesse parto. E aí ela mesma acaba chamando Benjamim de Benoni, o filho da minha dor. E Jacó mudou o nome dele para Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho do meu prazer, filho da mulher que eu amava demais, por quem eu era apaixonado. Então não vai ser o filho da minha dor não, ele vai ser o filho da minha mão direita. E eu preguei algum tempo atrás aqui, aliás, não foi nem aqui, foi ainda na sede antiga, sobre a geração de Benjamim. Nós somos essa geração, porque o filho mais velho tinha direito à porção dobrada, mas Benjamim, quando conheceu José, recebeu porção quintuplicada. E 5 é o número da graça. 5 não significa 5 vezes mais, 5 significa muitíssimas vezes mais.
E nós somos essa geração. Amém? Gênesis 35, no versículo 22, diz que nesse período de luto de Jacó, olha só, diz assim, e aconteceu que habitando Israel foi o nome que Deus deu a Jacó, mudou o nome de Jacó para Israel. Aconteceu que habitando Israel naquela terra, Rúben, o filho mais velho, foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel, Jacó, ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Olha, essa passagem aqui não conta a história toda. Ela conta de uma forma muito concisa, muito compacta, o que aconteceu nesse período. A história aqui é o seguinte, quando Benjamim nasceu, os irmãos dele já eram homens feitos. Benjamim foi um filho temporão. Ele nasceu muito tempo depois dos outros. Então, olha só, Jacó, ele já tinha 12 filhos quando Benjamim nasceu. Ele tinha 11 rapazes e uma menina, que se chamou Diná, que ela quase não é falada na Bíblia, porque a Bíblia coloca ênfase no Antigo Testamento nos filhos homens. E esses filhos homens foram aqueles que se tornaram os príncipes das tribos de Israel. Tribo de Rúben, Issacar, Dan, Judá, Zebulon, Levi e etc. Esses 12 filhos vieram de 4 mães diferentes. 4 mães diferentes. Primeiramente, Jacó se apaixonou por Raquel, mas foi enganado pelo sogro e acabou casando com Lia. Pastor, como é que o homem não viu que estava casando com a mulher errada? É porque naquele tempo, a noiva, ela vinha coberta. Uma espécie de uma burca, que não era bem, mas só para você ter uma ideia, ela vinha toda enfeitada, às vezes nem os olhinhos estavam de fora, só uma redinha aqui para ela poder enxergar mais ou menos, sentada numa cadeira que vinha aqueles que seriam, entre aspas, os padrinhos, aquilo que para nós hoje seriam os padrinhos, vinham 4 homens carregando ela sentada numa mesa, sentada numa cadeira, né, carregando ela sentada ali toda enfeitada, cheia de, dependendo do status financeiro da família, vinha coberta de ouro, prata, pedras preciosas e tal, toda arrumada, toda bonitona, sentada ali, mas o noivo não via a noiva. E Jacó estava crente que quem estava naquela cadeirinha era Raquel, mas não era. Era a irmã mais velha, Lia, que alguns pensam que era vesga. Lia não era vesga. A Bíblia diz que ela tinha os olhos baços. E aí, não sei por que, entraram numa que olhos baços são olhos vesgos. Lia não era vesga. Olhos baços significam olhos embaçados. Ou seja, Raquel era uma jovem esfuziante, simpática, linda. Jacó, quando viu Raquel, ele ficou apaixonado por ela. Lia era tímida. Lia era uma menina sem graça. Ela era uma menina apagada. Mas ela era a irmã mais velha. E aí, na hora de casar, Labão, o pai das duas, eu não posso entregar a filha mais nova antes da filha mais velha. Então, já sei, já que a noiva vai toda coberta, vamos empurrar a filha mais velha, a sem graça, a com o olhar triste, a com o olhar baixo, e depois Raquel vai. Deve ter amarrado a Raquel num poste, num canto qualquer, para ela não ir lá entregar o jogo, e vem Lia, toda. Aí, naquele tempo, era uma festa danada, e na festa, quando a festa começava, tinha uma tenda. A tenda do casal, a tenda das núpcias. Naquele tempo não tinha cartório. O pessoal não ia no cartório para fazer casamento civil. Era um sacerdote que vinha, abençoava, e o casal saía dali e ia para a tenda. A gente chama isso hoje de lua de mel. Mas era na festa. Não era depois, no Sheraton. Sheraton do deserto da Judéia. Não era isso. Já tinha uma tenda, o cara entrava com a noiva na tenda, e na tenda não tinha um fiapo de luz. Aí o camarada entrava, e aí é que acontecia o casamento. É por isso que tem gente que pergunta para mim assim, pastor, sexo antes do casamento pode? Cara, não existe sexo antes do casamento, porque o sexo é o casamento. Você está entendendo que o cara pensar assim, sexo antes do casamento pode? Cara, eu acho melhor não, porque atrasa a cerimônia.
É impossível. Veja bem o seguinte, é impossível haver sexo antes do casamento, porque o sexo é o casamento. Por isso que a gente orienta os nossos jovens. Não é uma questão do tipo assim, não pode, cuidado. É simplesmente o seguinte, porque se você já teve o relacionamento, já é o casamento. Espiritualmente falando, é o casamento. E é por isso que a Bíblia coloca um peso tão grande em relação à questão sexual. Não é a questão do pecado em si ou simplesmente. É porque o relacionamento sexual é o casamento. Por isso Paulo diz o seguinte, será que vocês não entenderam que quando alguém, qualquer pecado, Paulo em Coríntios ele diz, qualquer pecado que você cometa é fora do corpo. Mas quem se deita com uma prostituta está pecando contra Deus e contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. E por que está pecando? Porque sexo, na visão bíblica, é o casamento. Um casal que vem à igreja, o pastor abençoa, ora, põe as mãos, a menina está vestida de noiva, o cara está de noiva. Se não tiver relacionamento sexual, não houve casamento. E se houve antes do casamento, já casou. Deu para entender? Então não dá para pregar, cuidado com o sexo antes do casamento, porque fez, já é. Já era. Você está entendendo isso? Então, o Jacó, ele acaba entrando na tenda nupcial com Lia. No dia seguinte é que ele vê quem é. E fala, peraí, me enganou. Aí não, uma semana depois, ele casou com Raquel, mediante um novo contrato. Vai me servir por mais 7 anos. Então ele teve que servir 14 anos a Labão, porque Jacó enganou muita gente, até que chegou o dia dele ser enganado. Você anda enganando os outros, tua batata está assando. Você vai encontrar um Labão na vida. Hã? Pessoal que está assistindo pela internet, você conhece alguém que engana, que está dando golpe por aí, pode deixar essa pessoa que a batata dela está assando, porque ela vai encontrar um Labão algum dia na vida. Não é um lambão, é um Labão, que vai dar uma virada nisso aí. Raquel, ela era estéril. Jacó casou com as duas, mas Raquel era estéril. E Lia danou a ter filho. Ela teve 4, um atrás do outro. Rúben, Simeão, Levi, Judá. Judá era o 4º filho. E aí, Raquel, desesperada, se sentindo humilhada por causa da esterilidade, Lia fazia pouco caso dela. Ó, Jacó pode ser apaixonadinho por você, mas quem tá tendo filho sou eu. Ela teve 4. E aí, Raquel decide pegar a sua serva pessoal, que se chamava Bila, ou Bilá, e dá essa serva como concubina para Jacó, e ele então tem 2 filhos com ela, Dan e Naftali. Lia, quando viu essa situação, já não estava mais conseguindo engravidar, e ela faz o mesmo que a sua irmã. Ela pega a sua serva Zilpa e entrega Zilpa para Jacó, para ser concubina de Jacó, e Zilpa teve 2 filhos, Gade e Azer. Olha só a trabalheira de Jacó. Coitado do homem, já estava com olheiras. Só que aí mais tarde, Lia conseguiu engravidar de novo. E teve um 5º filho, Issacar, foi o 9º aí nessa lista. Foi o 9º filho, foi o 5º filho de Lia, Issacar. Ela engravidou de novo. Teve um 6º filho, Zebulon. A mulher era uma máquina de fazer filho. Teve um 6º filho que foi Zebulon. Zebulon foi o 10º na lista dos filhos. Ela engravidou de novo. E teve uma filha, Diná. E finalmente Deus curou. Depois desse tempo todo, Deus curou Raquel da esterilidade. E ela engravidou do filho que se chamou José. Foi o 11º dos filhos de Jacó. Na verdade, o 12º, porque teve a menina Diná. Anos depois, se passam anos. Os filhos de Jacó já eram homens feitos, já tinham crescido. Raquel engravida mais uma vez. Raquel, que tinha sido estéril, ela engravida e ela tem o 12º filho de Jacó, Benjamim, mas ela morre naquele parto. E naquele período de luto, em que Jacó estava nesse período de luto, Rúben teve um caso amoroso com essa serva de Raquel, chamada Bila.
teve um relacionamento com ela e de alguma forma, você sabe que aquele povo naquele tempo era muito fofoqueiro, né? De alguma forma, hoje também, né? Aleluia. De alguma forma, Jacó ficou sabendo. Alguém falou lá, olha, a tua concubina, Rúben está pegando. Ele ficou sabendo. Quando Jacó não falou nada, mas você pula agora para o capítulo 49, você pula do 35 para o 49, e Jacó estava já à beira da morte, sabendo que ia morrer, já estava bem idoso, e havia uma tradição. Quando o sujeito, o pai da família, o cabeça da família, já percebia que ele estava no fim da vida, que faltavam para ele talvez poucos meses ou poucos anos de vida, ou quem sabe até dias ou semanas, ele chamava os filhos e os abençoava, profeticamente. Ele profetizava bênçãos sobre os seus filhos. Hábito esse que nós, nos dias modernos, na igreja perdemos. E nós deveríamos ter o hábito de abençoar os nossos filhos profeticamente todo dia. Não simplesmente na beira da morte. Meu filho, vem cá. Papai está indo. Tinha que ser todo dia. Pelo menos uma vez por semana. A gente estender as mãos sobre os nossos filhos e abençoá-los profeticamente. Amém, gente? Os meus filhos são a bênção. Entre outras razões, é porque nós todo dia, todo santo dia, ainda na gravidez, a Denise estava grávida da Marcele, nós já impunhamos as mãos sobre a barriga da Denise para profetizar uma filha abençoada. Nós fazemos o mesmo com o Mauricinho, fizemos o mesmo com o Bernardo e já profetizamos para eles. Profissão abençoada, casamento abençoado, filhos abençoados. Os meus netos são uma benção. Você acha que eu sou inteligente? Os meus netos são 10 vezes mais. Mas os meus filhos são 5 vezes mais. Mas a bênção vai multiplicando, vai aumentando, vai progredindo. Por quê? Porque nós temos o hábito de profetizar bênção sobre os nossos filhos. E a gente perdeu isso. Esse pessoal só fazia isso na hora da morte. Aí, na hora de profetizar sobre os filhos, olha só como é que Jacó vai abençoar o primeiro dos seus filhos, o mais velho, Rúben, que teria direito à porção dobrada de herança. Gênesis 49, os versículos 3 e o versículo 4. Dá só uma olhada naquilo que Jacó diz para Rúben na hora da morte, ou um pouco antes de morrer. Rúben, não está projetado, está ali. Rúben, você é o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Mas você é impetuoso como a água. E essa palavra impetuoso, no original hebraico, seria melhor traduzida como instável. Você é instável como água. Você é instável como a água. A água, as águas do mar têm uma instabilidade natural. Elas não estão sempre lisas ou estão sempre agitadas. Numa hora está lisa, bate um vento, vem uma mudança de temperatura, isso, aquilo, e a água fica agitada. Vem uma tormenta, vem uma chuvarada, raio, trovão, ondas de 3 metros, de 4 metros, de mais ainda. Ou, de repente, muda. Ela se adapta. Dentro de uma pequena piscina, ela fica no formato quadrado. Numa piscina redonda, ela fica redonda. Você é instável, Rúben, como água. E por isso, você tem o potencial de ser o mais excelente, você tem o potencial de ser o mais digno, mas você não será o mais excelente, justamente porque pela sua instabilidade, você subiu ao leito do seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Você está entendendo aqui que a questão do problema de Rúben não foi necessariamente, objetivamente ou simplesmente o pecado, mas sim o que originou o impulso para pecar, que foi a instabilidade. Você está entendendo isso? O problema de Rúben perder o direito da primogenitura não foi porque objetivamente ele foi lá e concretizou um ato pecaminoso, mas por causa da sua
instabilidade, falta de domínio próprio, falta de consistência. E qual é o problema na igreja de muita gente que não desfruta de 100% daquilo que Deus tem para a sua vida? Chama-se inconsistência. Pessoas inconstantes, pessoas que cedem à inconsistência, à instabilidade, estão perdendo o melhor de Deus. Desculpa falar a verdade. Mas a verdade é que pessoas dotadas, que permitem que a instabilidade, a inconsistência, quer dizer, não é aquela pessoa que está ali crendo hoje, amanhã e depois, que persevera em crer, que não abre mão. Cara, eu não abro mão dessa palavra da graça e da fé. Eu já estou convencido e já entendi pela palavra que não existe outro evangelho. Eu não vou ficar fazendo tentativas, pingando aqui e ali. Eu estou firme com o meu Deus. Eu não preciso de campanha, eu não preciso de corrente, eu preciso de crer naquilo que Deus disse na sua palavra e perseverar em crer e continuar crendo hoje, amanhã e depois, até que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Consistência, perseverança. Rúben perdeu a primogenitura não por causa desse pecado, porque ele ia cometer outros e cometeu outros, por causa da sua instabilidade. Agora veja só o seguinte: para Deus, pecado é pecado. Para Deus, roubar R$100 ou 1 milhão é pecado do mesmo jeito. Alguém entende isso aqui? Mas você também entende que a consequência de roubar R$100 é diferente da consequência de quem rouba 1 milhão? Você consegue entender isso? Alguém que rouba R$100, o cara que foi roubado pode até dizer assim: cara, deixa para lá. Essa pessoa só pode ter feito isso porque está com fome, está necessitada. Esquece. Mas quem rouba 1 milhão, vai dar ruim. Amém, gente? O dono do banco pode dizer: não, deixa para lá. Mas a polícia vai dizer: não, roubou 1 milhão. A consequência é diferente. Você está entendendo que o problema do pecado não é simplesmente o pecado, são as consequências daquilo que ele provoca na vida do homem? Você está entendendo isso? Alguém diga amém aí, gente, por favor. Rúben, por causa da sua instabilidade, perdeu os seus direitos de primogenitura. Segundo a tradição daquele tempo, se o mais velho perdesse o direito da primogenitura, passava para o segundo mais velho. Se esse segundo perdesse, passava para o terceiro. Se esse perdesse, passava para o quarto, e assim sucessivamente. Então, a primogenitura de Rúben passou para aquele que vinha a seguir, Simeão. Mas Simeão também perdeu. Passaria para Levi. Levi também perdeu. Passou para Judá. Por isso hoje, Jesus é o leão da tribo de... Mas ele poderia ter sido o leão da tribo de Rúben. Mas Rúben perdeu por causa da instabilidade. Então hoje nós somos descendentes de Jesus da tribo de Judá, porque Rúben perdeu para Simeão, que perdeu para Levi, que perdeu para Judá. E por que Simeão e Levi perderam? É o seguinte: Simeão e Levi eram irmãos de Diná. E teve um camarada, um príncipe, de uma aldeia chamada Siquém. A aldeia de Siquém, onde tinha um povo chamado Siquemita. Esse camarada era filho de um sujeito chamado Ramon. Ramon era o rei de Siquém, ele era o príncipe. Ele se apaixonou por Diná. Mas quando ele viu Diná numa situação, ele começou com aquela paquera, chegando e tal. De repente, um dia eles se viram a sós e ele não segurou a peteca, foi lá e forçou Diná a ter relações com ele. Isso se chama estupro. Diná vai e conta isso para os irmãos. Mas o cara estava tão apaixonado, o príncipe de Siquém, que se chamava Siquém, ele propõe e diz: não, eu quero casar com Diná. Eu estou apaixonado por essa mulher até a raiz dos meus cabelos, eu quero casar com ela. E aí, Simeão e Levi propõem o seguinte: não, ela só pode casar com você se todos os homens
de Siquém forem circuncidados. E o cara disse, ok, eu quero fazer uma aliança com vocês. Nós vamos fazer uma aliança, nós vamos nos tornar parentes, e nós vamos ter uma aliança, nós vamos guerrear juntos, vamos comerciar, vamos fazer negócios juntos, ok. E aí propuseram, ok, nós vamos dar uma ordem para todos os homens de Siquém serem circuncidados. Todos os homens da aldeia de Siquém foram circuncidados. No terceiro dia, quando os camaradas estavam morrendo de dor, porque naquele tempo não tinha anestesia, não tinha Novalgina, não tinha remédio, o camarada via fazer uma cirurgia dessa, pum, cortou um pedaço do prepúcio, lá. No terceiro dia, quando os caras estavam morrendo de dor, indefesos, Simeão e Levi vieram armados, e com certeza trouxeram mais um grupo de servos junto com eles, e mataram todos os homens de Siquém. Mataram todos. Ainda pegaram as mulheres e as crianças, levaram cativos como escravos, pegaram o gado, os bens e levaram tudo. Jacó desaprovou isso veementemente. Jacó ficou ultra indignado com essa ação de Simeão e Levi. Mataram inclusive o tal do Siquém e o pai dele. Mataram todos os homens de Siquém. Resultado disso, Jacó disse para os dois, porque vocês estão com sangue nas mãos, vocês também perderam o direito da primogenitura. Então os 4 irmãos mais velhos, Rúben, Simeão, Levi, perderam, quem era o próximo? Judá. Então o direito de primogenitura passou agora para as mãos de Judá. Você vai ver que, por exemplo, quando eles decidiram matar José, quem é que deu a palavra que salvou José da morte? Foi Judá. Foi Judá. Existe aqui, gente, um padrão profético. Há um padrão profético nessa história, em que o filho mais velho acaba por perder o seu direito de primogenitura para o irmão mais novo. Você vai olhar e vai ver que Esaú era o irmão mais velho, mas perdeu a bênção para o mais novo, que era Jacó. Rúben era o irmão mais velho, mas acabou perdendo a bênção para os mais novos. Jesus era o primogênito do nosso Pai. Ele perdeu o seu direito de primogenitura na cruz do Calvário, para que nós agora pudéssemos chamar Deus de nosso Pai, e pudéssemos receber as bênçãos que eram dele. Amém, gente? Ele abriu mão da sua primogenitura para que nós também nos tornássemos filhos, e a Bíblia chega a nos chamar de irmãos de Jesus, porque ele abriu mão dessa primogenitura para que nós fôssemos abençoados. Mas ainda assim, é preciso que a gente entenda que Rúben, ele tinha da parte de Deus um plano de sucesso para a sua vida, mas ele perdeu por causa da sua instabilidade, por causa da sua inconsistência, por causa da falta de domínio, ele perdeu o melhor de Deus para a sua vida. Diga para a pessoa que está perto de você, meu irmão, não perca o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia. Então a gente já viu aqui 2 tipos de pessoas. A gente viu alguém como Josué, que tinha tudo para dar errado e foi um sucesso, porque foi constante para com Deus. Nós vimos agora aqui alguém como Rúben, que tinha um plano da parte de Deus, um propósito para ser um abençoado, mas perdeu parte, não perdeu tudo. Porque quando João viu a cidade de Jerusalém, a Jerusalém celestial, ele viu 12 portões, e nesses 12 portões tinha o nome das tribos, e uma das tribos era a tribo de Rúben. Então Deus não pegou Rúben e jogou fora, mas ele perdeu o melhor. Ele não colheu a 100 por 1, talvez a 60, talvez a 30, mas eu não quero a 30 ou a 60, eu quero a 100 por 1. Amém? Eu quero aprender com o que o Antigo Testamento me ensina, para que eu possa ter o melhor de Deus na minha vida. Amém? Mas tem aqueles também, o terceiro tipo, aquela pessoa que perdeu por completo a bênção, que perdeu por completo o melhor de Deus. Quem já ouviu falar de um sujeito chamado Judas Iscariotes? Perdeu 100% daquilo que Deus tinha para ele. Ninguém tem o direito de imaginar que o plano de Deus para Judas fosse o inferno. E eu vou dizer para você por quê. Porque Pedro também traiu Jesus. No entanto, Pedro foi perdoado. Por que Judas não seria? Eu vou dizer para você por que Judas não foi. É porque Pedro
olhou para Jesus. Judas olhou para si mesmo. Judas ficou pensando em si mesmo. Judas se ensimesmou. Se ele tivesse procurado por Jesus, ele teria sido perdoado. Mas como ele se ensimesmou, o diabo tirou proveito, lançando sobre ele culpa e condenação. O resultado disso foi suicídio. Agora ouça bem o seguinte: o plano de Deus para a vida dos seus filhos é o sucesso em toda e em qualquer área. Sucesso é algo que todo mundo deseja. Existe alguém aqui hoje, presente ou assistindo pela internet, da nossa igreja virtual, que esteja orando pedindo a Deus fracasso? Senhor, manda o fracasso e a falência para mim, em nome de Jesus, obrigado, amém, aleluia. Tem alguém fazendo essa oração aí? Não, por quê? Porque todo mundo, de alguma forma, almeja o sucesso. E deixa eu te dizer, nunca é tarde para alcançar o sucesso. Pastor, acho que essa mensagem aí é para o pessoal mais jovem, para o pessoal mais novo. Eu já passei dos 60, já não é mais a minha praia, o que tinha que dar já deu. Peraí. Moisés só se tornou um sucesso depois dos 80. Josué também. Agora, lembra bem de uma coisa. O dono e fundador do McDonald's fundou e começou o McDonald's aos 70 anos de idade. Parece que ele foi um sucesso. Já ouviu falar desse tal de McDonald's? Pastor, não passo nem na porta. Mentira, que tu entra lá e come cheeseburger, hambúrguer, aquela budagada toda lá. Tu sabe que é ruim, que vai fazer mal, mas tu come. Ainda mais no domingo de noite. A gente sai da igreja, pastor, e tem uma tentação do inferno ali na frente, logo ali na frente. A gente quer ir embora para casa, mas a gente não consegue, a gente para ali e compra um cheeseburger para levar para a viagem. O cara começou mais de 70 anos. Agora pergunta para você hoje, você já está entendendo que o plano de Deus para a sua vida é sucesso? Agora a pergunta é, o que é real sucesso? O que é real sucesso? Se você não souber a resposta para isso, você vai cair numa armadilha do diabo. Porque muitas vezes a igreja se deixa invadir por alguns conceitos que vêm do mundo. Isso hoje virou um problema mais do que nunca. Entenda bem o seguinte: quem sobe num púlpito para pregar são pastores. Nós não somos coaches. É diferente. Tem alguma coisa de errado com coach? Nada. É legal fazer? Ok, pode fazer. Mas eu não sou coach, eu sou pastor. Eu não estou trazendo uma palavra para te animar ou te encorajar. Eu estou trazendo uma palavra para você receber e mudar a sua vida. Não no sentido de um esforço, de uma tática, de uma estratégia que você adota, mas no sentido de uma fé que você abraça. Em que você não tem que fazer, mas tem que ser conduzido por Deus para que Ele faça. Ah, coisa difícil hoje em dia, tem tanto pastor metido a coach. E aí as pessoas perdem o melhor de Deus, porque o pastor abre mão de ser coach. Gente, tem pastor abrindo mão de ser pastor para ser político, abrindo mão de ser pastor para ser coach, abrindo mão de ser pastor para ser psicólogo, e nós fomos chamados para pastorear. Aqui na igreja nós temos psicólogos. A gente dá assistência, quando necessário a gente encaminha para psicólogo. A gente abre, se for o caso, até de fazer aqui curso de coach sem problema nenhum. Mas é preciso que a gente entenda que pastor não é coach. Pastor é um profeta. Pastor é alguém que está falando para você uma palavra que vem do trono da graça, ou deveria estar falando. Uma palavra que vem do trono da graça, que vem do coração de Deus. E a igreja muitas vezes se deixa invadir por alguns conceitos que vêm do mundo. E aí a pessoa está raciocinando, sucesso é ter dinheiro e fama. Sucesso é ter grana e ter fama. Então eu quero ficar famoso na internet, porque se eu for famoso na internet, eu vou ter patrocínio, eu vou ter grana, e aí eu vou ser um sucesso. Isso é uma mentira. Eu já tive pessoas de fama. É óbvio, eu não vou citar nomes aqui para você, por uma questão ética,
Mas eu já tive pessoas famosas que, se eu citasse o nome, seria conhecido por você e pelo Brasil inteiro. Pessoas famosas que já vieram a Nova falar comigo para pedir ajuda de R$100 para comer. Gente que você olha e diz assim, não é possível que essa pessoa, conhecida e famosa, de internet, de televisão, de tudo, esteja precisando de dinheiro para comer. Mas já teve gente famosa. Eu já li biografias de grandes CEOs de empresas multinacionais, empresarialmente bem-sucedidos, mas pessoalmente, muitas vezes alcoólatras, drogados, família destruída, casamento arrebentado, história de adultério para todo lado, os filhos perdidos, sem rumo na vida, envolvidos em escândalos. Aí eu pergunto para você, isso é sucesso? Isso lá é sucesso? O cara é rico, tem dinheiro para comprar casa no Brasil, fora do Brasil, casa de praia, casa de campo, lancha, iate, mas tem a vida destruída. Isso é sucesso? Eu preciso muito mais do que de fama, eu preciso muito mais do que dinheiro, eu preciso de paz, eu preciso de família abençoada, eu preciso de filhos abençoados, eu preciso de um casamento abençoado. E entenda bem no seu coração, de uma vez por todas, sucesso real começa com sucesso espiritual. O resto, sucesso emocional, sucesso material, acompanha, flui, vem atrás. Bondade e misericórdia me seguirão. Quando eu for um sucesso no espírito. Sucesso precisa começar no espírito. Provérbios 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece. E isso aqui está falando de grana, não está falando de uma coisa tão invisível. Não, a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. A bênção de Deus enriquece, e essa riqueza não traz desgosto. Numa outra versão, a NVT, a Nova Versão Transformadora, diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza, e Ele, Deus, não permite que a tristeza a acompanhe. Uau! Gente, tudo começa no mundo espiritual. Sucesso sem Deus, presta atenção nisso aqui, sucesso sem Deus, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, traz desgosto. Sucesso sem Deus, fatalmente, mais dia menos dia, traz o desgosto. Gente que você conhece por anos, dinheiro, pode viajar, vai à Disney, conhece o Mickey pessoalmente. Não pede para tirar foto com o Disney, com o Mickey. Quando chega na Disney, o Mickey é que vem correndo para tirar foto com a pessoa. E anos, você fica assim, como é que pode? Eu crente, lá na igreja, ralando, e essa pessoa incrédula, envolvida aí em tanta coisa errada, e está aí prosperando, indo para a Disney. Eu não posso nem ir para o Beto Carreiro, mas essa pessoa consegue ir para a Disney. Como é que pode? É só você esperar. É só você esperar, porque o tempo da tristeza, da amargura, do desgosto, um dia chega. É só o cara morrer e os filhos ficarem com a herança, para na hora de dividir a herança, pronto, já vem o desgosto. Se tivesse vivo, ia olhar e dizer, meu Deus, meus filhos eram tão unidos, estavam tão bem, e agora estão brigando, não se falam, se xingam, se ofendem, vão para as barras dos tribunais, se falam através de advogados, brigando por causa de grana. Isso é uma destruição do inferno. Isso é uma coisa do inferno, amém, gente? Isso é uma coisa do inferno. Sucesso sem Deus, mais cedo ou mais tarde, traz desgosto. E eu não estou falando para você de sucesso mais religião. Sucesso mais religião dá um ruim danado, tão grande quanto sucesso mais ateísmo. É o mesmo, dá no mesmo ruim. Sucesso mais ateísmo dá ruim, sucesso mais religião dá ruim. Eu estou falando de você de sucesso pleno, que vem de um relacionamento real, pleno com Deus, um relacionamento que é mediado por Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, em consonância com os princípios da palavra. Porque você pode chegar para as pessoas, não, eu creio em Deus. Não, peraí, eu estou falando de Deus em Cristo.
Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Ah, não, aí Jesus é uma coisa mais. Eu creio em Deus, uma força, né, do universo. Um Deus que é uma energia. Esse Deus aí é uma ilusão, é uma mentira. E vai dar ruim do mesmo jeito que aquele que diz assim, não acredita em Deus nenhum. Vai dar um mesmo ruim. E esse plano de Deus é um plano de longo prazo. Repita comigo assim, o plano de Deus para o sucesso na minha vida é um plano de longo prazo. Agora, lembre-se sempre, todo dia, lembre-se sempre. Quando é para você lembrar do que eu vou falar agora? Sempre. Lembre-se que o diabo é paciente. O diabo é paciente, ele não vai desistir de tentar trazer destruição para a sua vida só porque você frequenta uma igreja. Seja qual for. Dá uma olhada para o lado e fala assim para essa pessoa que está perto de você, fique esperto, meu irmão. Se liga. Se liga porque o diabo é paciente. Ele não te derruba hoje, mas ele é paciente. Ele vai ficar aí, só esperando a oportunidade. Ele anda em derredor, procurando alguém que possa derrubar, que possa devorar. Ele não devora quem ele quer. Ele devora quem ele pode. Mas quem é que dá essa licença para o diabo devorar? É Deus? É uma postura nossa. O diabo não pode me devorar. Se tentar, vai quebrar os dentes. Vai se dar mal. Como é que ele faz isso? Esse plano de destruição do diabo, ele se estabelece através de pensamentos errados. Ou seja, ideias deturpadas. Muitas vezes até de caráter religioso. Eu acabei de citar uma. Eu acredito em Deus. Mas não nesse Deus que você está falando aí. Eu acredito em Deus, essa força, essa energia do universo. Então, eu falo com o universo e o universo conspirará a meu favor. Já ouviu essa? Maravilha, a pessoa fala com o universo. Universo, traga-me riqueza. E o universo só está assim. O universo é inerte. Tem gente que pensa, não, eu creio em Deus. Uma energia, inclusive, eu tenho em cima da minha cama uma pirâmide para mandar energia. E a pirâmide está lá assim, ó. Não tem nada para mandar para você, não. O diabo, ele estabelece esse plano de destruição através de pensamentos errados. Para induzir a você crente, você cristão, da nova, ele manda pensamentos errados para induzir você a caminhar na direção de um abismo espiritual, que vai te conduzir para outros abismos, financeiro, familiar, emocional. Ele vai lançando essas ideias, pouco a pouco, porque ele é paciente. Ele não se preocupa se ele não conseguir te derrubar hoje, porque ele pensa assim, tem amanhã, tem depois, e depois de amanhã, e tem o ano que vem, e tem o próximo ano, e uma hora ele vai dar uma brecha. É só começar a lançar os pensamentos errados, e ele começar a meditar e acreditar nos pensamentos errados que eu estou mandando, pronto, a brecha começa a abrir, eu já começo a ver, pronto, começou o início, é só o começo, agora já sei, é por aí que eu vou investir nesses pensamentos. Ele manda mais pensamento, e aí começa a destruição espiritual, e da destruição espiritual vem a destruição financeira, a destruição emocional, a destruição familiar. Dá uma olhada comigo em Efésios capítulo 6, os versículos 10 e o versículo 11. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 6, ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, no grego, é metodeia. Metodeia. Na língua, ela pode ser traduzida de formas diferentes. Essa palavra metodeia, dentro dela tem vários conceitos enormes. Olha só o que metodeia é traduzido na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje é traduzido como armadilhas. Vistam-se da armadura de Deus para vocês ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Na Bíblia Viva, fala de táticas e artimanhas.
Na Nova Versão Transformadora, fala de estratégias do diabo. Táticas e artimanhas, armadilhas, estratégias, ciladas. Tudo isso é a tradição de Metodeia. Metodeia só aparece uma vez na Bíblia toda. É justamente aqui em Efésios 6, no versículo 11. É a única vez em toda a Bíblia que Metodeia aparece. Mas olha só o conceito de Metodeia. Metodeia vem de duas palavras, meta e rodos. Meta, que significa andar em proximidade, transferir, mudar. Metanoia, mudança de mente. Metodeia é um método. Metodeia gera a palavra método. É um método que o diabo usa para mudar rodos, os caminhos onde você anda. Rodos é caminho, não é passou os rodos, é rodos com H, que significa um caminho. Meta, mudança. Andar em proximidade e transferir alguma coisa. Rodos, um caminho. Então eu ando no seu lado, em proximidade, para ir transferindo pensamentos, para que mediante pensamentos errados, você se desvie do caminho correto e entre num caminho de destruição. Alguém está entendendo? Diga amém. Metodeia, olha só, a tradução que eu encontrei, algumas traduções de Metodeia, do conceito de Metodeia, denota um trabalho engenhoso, um método baseado em uma mentira, uma falácia para gerar engano. Outra tradução de Metodeia, caminhar ao lado, pacientemente, transferindo enganos e mentiras durante a jornada, para conduzir de modo astucioso e maligno um oponente a um resultado oposto àquele que inicialmente se desejava. Outra definição de Metodeia, um plano astucioso, pronto para enganar pessoas, para obter delas o que se deseja. Outra definição de Metodeia, um objeto, uma ferramenta, uma arma, usada para desviar o olhar e gerar distração, desviando a atenção do alvo correto. Uma última definição de Metodeia, um esquema tático de destruição mental para confundir, enganar e finalmente derrotar um oponente. Uau! Caramba, isso aqui é estratégia do inferno para que você não colha a 100 por 1. Na verdade, é uma estratégia do inferno para que você não colha nada. Para que você não colha nada, ou no mínimo, vocês não alcancem 100% da plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Olha só Efésios 6, 10 e 11 na mensagem. Na Bíblia há a mensagem. Ele diz assim, para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas. Metodeia do diabo. Não se trata aqui de um daqueles eventos esportivos das tardes de fim de semana, do qual nós vamos embora e nos esquecemos em poucas horas. Esse é um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Alguém diga uau. Eita! Efésios 4, de 11 a 14, diz assim, Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Agora olha só, o finalzinho desse versículo, versículo 14, é o conceito de metodeia. A palavra metodeia não está aqui, mas o conceito está aqui. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Quem são essas pessoas aqui que induzem ao erro? São pessoas religiosas com título de pregador, pastor, profeta, não sei o que, porém usadas pelo... não fica com medo de dizer o nome dele, não, que não dá azar não, gente. Pode falar. Qual é o antídoto para a metodeia? Qual é a solução para a metodeia? Está no versículo 15. Efésios 4,15, o antídoto para a metodeia. Mas seguindo a verdade em amor. Repita isso comigo. Mas seguindo a verdade em amor. Não é simplesmente seguindo a verdade. É seguindo a verdade em amor. O que é a verdade? Você sabe que Pilatos perguntou isso para Jesus, mas não esperou para receber a resposta. Mas o que é a verdade? E saiu fora. Se ele esperasse, Jesus ia explicar. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não é uma verdade qualquer. É a verdade da nova aliança, porque Cristo é o mediador da nova aliança. Não é a verdade de Moisés. É a verdade de Jesus Cristo. É a verdade que foi ensinada por Paulo, João, Pedro, Tiago, os homens do Novo Testamento da nova aliança. A verdade que não pode ser simplesmente pregada a verdade, mas é a verdade anunciada em amor. Há duas maneiras de dizer a verdade: lavada, escarrada e dita na cara, ou em amor. Você surrupiou R$100 da minha bolsa, do meu bolso. Eu tenho duas maneiras de falar essa verdade para você. Ladrão safado! É uma. A outra é, cara, vem cá, vamos conversar. As câmeras filmaram, a gente viu, mas olha, a gente te ama, vamos consertar isso. Você está entendendo que são duas maneiras de dizer a mesma verdade? Só que uma eu falei chapado na cara, na lata, a outra eu falei em amor. Você está entendendo isso? Você pode dizer a verdade, mentiroso! Ou você pode dizer, cara, vamos botar a coisa aqui em bases verdadeiras. Vamos parar agora com essa conversa torta e tal. Você está entendendo isso? São duas maneiras de dizer a mesma coisa. Uma eu disse na lata, a outra eu disse em amor. Eu posso dizer para alguém, pecador, safado! É uma maneira de dizer uma verdade para alguém que não tem Jesus. Ou eu posso dizer, cara, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida. Eu nem disse que o cara é um pecador. Mas implícito está, você precisa de Jesus para que Ele te salve do pecado. A verdade precisa ser dita em amor. Então qual é a verdade da palavra? A graça e a fé. A graça e a fé. O resultado da prática do versículo 15, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O resultado da prática do versículo 15 é o versículo 16. Efésios 4, 16 diz assim, de quem, vou ler o versículo 15 só para emendar aqui, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é o resultado de nós andarmos na verdade em amor? Crescimento, crescimento, amadurecimento, crescimento qualitativo e crescimento quantitativo. Quando nós andamos na verdade, pastor, o que você faz com as igrejas e os pregadores que criticam você e a nova? Eu não faço nada. O que você faz com aqueles pregadores que roubam membros da nova, dizendo para eles que a nova é uma igreja que não tem poder?
e que na nova é uma enganação, o que você faz? Você roga uma praga para eles, dizendo que Deus te amaldiçoe e mate todos os membros da sua igreja. Eu não faço nada. Se a pessoa que foi convencida pelo pensamento diabólico cair em si e voltar, amém. Se não voltar, não sou eu que vou pegar e mandar um laço para arrastar de volta. Porque quem tem que fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Não sei por quê. Tem muitas igrejas que não podem ver um membro da nova. Se vê um incrédulo, não faz nada. Deixa para o inferno. Mas se for membro da nova, vem cá, você precisa ir para a nossa igreja. Já foi abordado alguma vez? Quem já foi? Levanta a mão aí, só para eu saber aqui. O Igor tá rindo aqui. É para rir, né? É para rir, né? Não. O pessoal, o Bené, quantas vezes? Bené, sai dessa aí do fragalho, vem para cá, vou te pagar o dobro. Eu dizia para o Bené, fica à vontade, cara. Bené, não, cara, o meu lugar é aqui. Quem me colocou aqui foi Deus, não foi o homem. Então o pastor Bené veio para cá. Eu sou um cara tão desligado desse meio gospel. Não conheço cantor, não conheço cantora, não conheço pregador. O pessoal às vezes fala, só conhece o pastor falando de tal, nunca ouvi falar. O cara, todo mundo conhece, menos eu. Aí o Bené chegou, nós estávamos ainda começando. A igreja tinha uns bancos, a maioria vazio. Nós estávamos naquela época que o pessoal chamava assim, a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sem forma e vazia. O chão não tinha piso ainda. Não tinha nem contrapiso, era uma poeirada danada. As crianças ficavam num cercadinho, que a Denise fazia com andaime. Pegava os andaimes da obra, fazia um cercado assim num canto da igreja, e ficava com as crianças e botava um pirulito na boca de cada uma, para elas não fazerem barulho. Criança tudo com cárie, mas de boca fechada. A Neiva lá ralando junto com ela. E mais algumas pessoas ralando junto com elas. Lá, e eu pregando no meio do pó. Havia uma nuvem de glória na igreja. Mas não era nuvem do Senhor, era pó. Que levantava quando o pessoal, aleluia, aleluia. Levantava aquele pó. Nosso telão era uma parede pintada de cal. Para projetar a imagem do retroprojetor. Já estávamos na época dos projetores. Mas o que a gente usava ainda era retroprojetor. Zanini, sentado numa cadeira, trocando transparência. E cantando ao mesmo tempo. Imagina isso, o cara cantando e trocando transparência. Ajudando no backing vocal. E nem é um bom cantor, hein? O cara desafinava, e trocando. Porque não tinha gente. Aí me vem o Bené. Tecladista sai correndo. Pastor, o senhor sabe quem está aí? Eu falei, quem? Ele disse, o bispo, na época o Bené era bispo. O bispo Bené Gomes. Eu falei, Bené quem? Quem é esse cara? Bispo Bené Gomes, aquele autor daquela música. A único que é digno. Eu falei, rapaz, ele é o autor dessa música, eu já cantei essa música tanto que eu pensava que era eu que tinha feito ela. Aí, o Bené sentou com a Suede na primeira fila, eu nunca tinha visto nem mais gordo, nem mais magro, não sabia quem era, nenhum, nem o outro. A gente fez o louvor, na hora, eu naquela época, eu cantava, eu tocava, eu anunciava, fazia os anúncios, eu tirava a oferta, eu dava a oferta, eu fazia apelo e eu aceitava Jesus. Não tinha gente, não tinha muita gente. O negócio era complicado. Aí eu querendo ser bem educado, era uma visita, né, pelo menos para as pessoas que conheciam, uma pessoa ilustre. Aí eu fui querer ser bem educado. Aí eu anunciei, gente, nós estamos aqui hoje, nessa manhã de alegria, recebendo uma visita, um privilégio, uma honra recebendo aqui, a visita do bispo Bené Nunes. Meu Deus. O Bené só fez assim, é Gomes. Aí eu ainda pensei assim, cara, esse aí não volta nunca mais. No domingo seguinte ele estava lá, no outro domingo também, depois no outro também. E ele começou a vir, aí um dia ele veio conversar comigo e falou assim, eu quero ficar com você. Eu falei, Bené, não dá, você é bispo, eu sou só um pastor. A gente tem uma estrutura episcopal, você tem que falar com os bispos. Ele falou, não tem nada a ver com os bispos, o meu negócio é contigo aqui, eu e você. Não quero saber de título, eu estou fora dessa, eu vou ficar aqui, acabou. Perdeu o título, eu fui o único cara nesse Brasil que arrancou o título de bispo de um sujeito e rebaixou ele a membro da igreja.
Nem pastor era. Bené foi, eu convidei, falei, Bené, vem conhecer a escola bíblica. Aí ele chegou em casa, conversou com o senhor, e depois na semana seguinte ele veio para mim e disse, não vamos conhecer a escola bíblica, nós vamos fazer a escola bíblica. Eu falei, Bené, você vai fazer, vamos começar do zero. Sentou como aluno, ficou um tempão sem receber um centavo de salário, não sei como é que o Bené comia, não sei como é que ele sobrevivia, porque a igreja não tinha nem condição de pagar salário nenhum para ele. Foi reconhecido como pastor, não foi como bispo. Cara, o cara perseverou ali. Gente convidando ele, vem para cá, te pago tanto, te dou mais isso, mais aquilo, vou te mandar para fora do Brasil. Bené, não, Deus me falou para ficar aqui. Você está entendendo que Deus te direciona e você fica sendo às vezes abordado por uma série de coisas que o diabo te propõe e você pensa, não, mas quem me propôs foi um pastor, foi um homem de Deus. Mas Deus pode usar um homem de Deus e o diabo também pode. Basta o camarada dar brecha, basta o camarada dar espaço. E o diabo vem e usa a boca dele ao invés de para abençoar, para amaldiçoar. Então a pergunta é, o que você faz com esses pastores que tentam? Cara, eu continuo tentando ter comunhão com eles, em amor. Eu telefono para alguns deles, cara, quero tomar um café com você, quero te conhecer mais de perto. A gente está desenvolvendo uma comunhão aqui com uma igreja, que é a igreja do pastor Pedrão. Como é que a igreja é? CB Rio. Cara, o pastor Pedrão para mim é um cara que eu amo demais, é um cara fantástico, maravilhoso, um camarada. A teologia dele é completamente diferente da nossa, mas eu não estou nem aí, eu quero saber o que é que nos une, o que nos separa. Eu me junto com o cara, quero me juntar com ele, quero tomar um café. A gente está trocando figurinha, o pessoal da juventude já veio pregar aqui, o Mauricinho já foi pregar lá, o Duda. A gente está trocando informações, por quê? Porque a gente quer fazer na Barra da Tijuca uma força. Cada um com a sua. Não quero que a igreja dele vire nova, e a gente aqui não quer virar CB Rio, a gente quer ter comunhão. O que você faz com esses pastores que criticam? Eu continuo andando em amor. Porque é isso que edifica. É isso que edifica. É isso que edifica. Meu irmão, siga a verdade da graça, siga a verdade da fé, siga o verdadeiro evangelho. E faça isso em amor. Não se deixe enganar pelos falsos profetas de Acabe. Se lembra da semana passada? A palavra que eu preguei aqui pela manhã? 400 caras profetizando. Não, e a Bíblia diz que Deus colocou na boca de cada um deles um espírito mentiroso. Só falavam mentira. Coisas que agradavam a Acabe, mas que eram mentira. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Pelas doutrinas humanas que ameaçam com maldições, que mistificam o evangelho. Há tanta gente sendo enganada por um evangelho místico. O Brasil inventou um evangelho que só existe no Brasil. O evangelho da rosa ungida, do sal grosso, e sei lá mais do que, das campanhas que passa por debaixo do túnel da bênção, e com outras coisas que foram inventadas, que eu garanto para você, Jesus, ele lá no trono da graça, ele deve revirar de um lado para o outro quando vê essas maluquices. Não se deixe levar por aqueles que deturpam a verdade para alcançar objetivos e metas puramente denominacionais. Bote Jesus no centro da sua vida. Porque Jesus é um Deus abençoador. É um Deus gracioso. Ele te ama. Hoje, amanhã e sempre. Ele sempre vai te amar. E a intenção dele é sempre te abençoar. Mas a gente viu aqui 3 tipos de pessoas. Os que recebem 100%, aqueles que recebem uma parte, aqueles que não recebem nada. Eu não quero ser nem o terceiro, nem o segundo. Eu quero estar no grupo dos primeiros. Aqueles que recebem 100% daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia.